E gravando. Bora lá? Continuando a nossa meta sendo cumprida toda segunda e toda sexta, novos vídeos. E sempre acompanha aí, compartilha, curte. A gente passou numa última fase de 4 vídeos falando aí sobre um dos meus hobbies preferidos, os board games. E agora vamos voltar de novo, pelo menos aí uma semaninha, 2 vídeos, hoje, segunda e sexta-feira, falando sobre filmes, sim. O gênero que eu vou estar explicando, vou estar descobrindo junto com vocês durante essa semana é o gênero dos westerns, sim, os bang bangs, os faroestes, os velho oestes. O filme que eu vou estar falando para vocês hoje é esse clássico aqui, ó, Sete Homens e um Segredo. Sete Homens e um Segredo é um filme classicíssimo aí do gênero bang bang, western, e eu já adianto falando que não é o meu gênero preferido, mas eu super respeito. Eu, como amante de cinema, assim como os filmes orientais que a gente já falou aqui no canal, assim como os musicais, eu acho que é um exercício muito satisfatório a pessoa que gosta de cinema se debruçar sobre um estilo já consolidado em Hollywood, né? Ele marcou a base ali do auge, do começo de Hollywood, né? A partir dos anos 30, de onde surgiu os bang bangs, os westerns, né? E então ele tá junto do cinema, a pessoa que estuda cinema, que gosta de estudar, de se debruçar sobre os filmes clássicos, inevitavelmente uma hora ou outra vai descobrir sobre western. Então eu tenho muito a aprender sobre esse gênero, e eu falei, essa semana eu vou falar sobre este filme aqui, Sete Homens e um Segredo. Mas não é à toa que eu escolhi esse filme. Tem muitos filmes bons, muitos filmes clássicos, muitos filmes italianos, americanos. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu escolhi este filme para começar a falar de um clássico, e na segunda parte, sexta-feira, eu vou falar de um filme mais contemporâneo, que tem também aí os chamados pós-westerns, né, os westerns mais modernos. Vamos falar um pouco sobre esse filme aqui, Sete Homens e um Destino, né, é um filme de 1960, onde os filmes do gênero bang bang, por assim dizer, já estavam consolidados, já tinha muitos filmes já fortes no mercado americano. Então ele não foi um dos primeiros, ele já foi considerado já no auge ali do cinema do western. Passou-se ali pós-Segunda Guerra Mundial, pós-anos 50, já teve uma fase de revisionismo do western, onde o western não era só caçar índio ou caçar bandido fora da lei, agora era um western mais reflexivo, mais filosófico, mais melancólico. Essa é uma fase de ouro do western, onde o western já era pé no chão, onde se falava da morte de inimigos, morte de amigos, perdas de entes queridos. Esse é um filme ao mesmo tempo introdutório para quem ainda não conhece o western. Ele é um filme muito indicado para quem quer começar a conhecer os westerns já colorido. Tem muitos westerns clássicos, séries e tal, né? Ele já é um clássico no cinema contemporâneo, no cinema clássico ali dos westerns, e ele marcou muito o cinema do bang bang americano. Em 1960 foi criado esse filme aqui pelo diretor John Sturges. Ele é do gênero então western ou faroeste, no Brasil também conhecido como filmes do Velho Oeste ou filmes de bang bang, né? Normalmente os nossos avós, não sei qual a idade de vocês, né? Normalmente os nossos avós ou pais ou leitores de quadrinhos, de texts, gostam muito desse gênero. É um gênero que, estereotipamente falando, né, é um gênero masculino, um gênero americano, tô colocando bem estereótipo, assim, que fala dos heróis, dos homens que vão em busca, né, das suas proezas, descobrindo o Velho Oeste, desbravando todo aquele lado, né, do Velho Oeste, da colonização americana. Numa primeira fase, a partir dos anos 30, esses filmes retratavam a briga com os eternos inimigos índios. Depois da Segunda Guerra Mundial, os filmes a partir dos anos 50, eles tiveram um teor mais revisionista, falando aí da importância, né, do conceito do perder entes queridos, do índio. Será que ele é o inimigo ou será que eu entrando na terra dele? Né? No Brasil, né, onde se passa, na época desses filmes aí, no começo do século XIX, 1800, tem uma situação semelhante no Brasil, com os bandeirantes, né, explorando, extraindo, né, vou usar os verbos menos polêmicos aqui, nas novas terras, e situações também parecidas lá com o cangaço, né, no Nordeste brasileiro, onde vive-se em muitos lugares em uma situação de miséria, com os cangaceiros, com os coronéis, leis próprias, né, onde a polícia é difícil adentrar, no sentido de que existem leis em cada vilazinha, e é sobre isso que se passa
nesse gênero tipicamente, estereotipamente falando, americano, do americano como salvador da sua terra, em busca da consolidação de uma civilização, temas polêmicos que depois, né, com a globalização, foi expandindo para além desse teor etnocêntrico, né, colocando, diluindo-se aí num setor mais de aventura, do bang bang, do mocinho, do bandido, não só focando no índio, mas intrigas internas, né, dos cowboys, dos foras da lei, dos caçadores de recompensa. Na ficção científica também a gente vê muito isso no Star Wars, em filmes como Guardiões da Galáxia, aquele gênero do space opera. Quem sabe a gente vai falar sobre, na ficção científica, sobre um pouco desse subgênero que tira muito dos filmes de western, que por sua vez também tira muito dos filmes ali de samurais, da honra, enfim, a partir dos anos 30 nos Estados Unidos, né, surge esse gênero do cinema. Estamos aqui em 1960 com já um grande clássico, né, hoje já consolidado com Sete Homens, e eu ia falar Sete Homens e um Segredo, daí esse é outro filme, né, 11 Homens, né, mas Sete Homens e um Destino. Algumas curiosidades desse filme, né, é que esse filme, já explicando agora por que eu escolhi este filme para abrir, né, essa série de filmes aí sobre o western, é que ele é um remake, o roteiro dele é um remake de um clássico japonês de 1954, qual? Os Sete Samurais. E é por isso que eu escolhi esse filme, porque Os Sete Samurais foi o filme que abriu aqui no nosso canal a categoria de filmes. Se você não assistiu ainda este vídeo, corre lá nos primeiros vídeos. Eu falei sobre, durante uma semana, em 2 vídeos, né, sobre filmes orientais, esse clássico de Akira Kurosawa, Os Sete Samurais. Aqui, uma versão americanizada, bang bangs, né, sai os samurais entre os heróis, né, os cowboys. O orçamento desse filme aqui para 1960 foi de 2 milhões e teve um retorno de 9 milhões e meio. Olha só, dos filmes do gênero do western, ele é considerado um dos 10 filmes mais importantes, mais reconhecidos. Ele teve 3 sequências, continuações não tão grandiosas quanto ele, mas quem gosta de continuações, teve 3 sequências aí. Uma em 1966 com A Volta dos Sete Magníficos, outra em 1969 com A Revolta dos Sete Homens, outra em 1972 com A Fúria dos Sete Homens. Traduções essas, né, para o português. Houve uma série também americana que durou de 98, uma série mais moderna, de 1998 a 2000. Teve um remake agora em 2016 com Denzel Washington, pegada, bem mais ação, bem interessante. Houve um remake também ali nos anos 80, já num cenário de ficção científica chamado aí Mercenários das Galáxias. Esse filme aqui, outra curiosidade, é que ele teve uma indicação ao Oscar de melhor trilha sonora. Olha, eu vou tentar assoviar, vou tentar solfejar aqui um trechinho da música, e se você não conhece essa música, olha, perdeu um ponto aí para os amantes de cinema. Vê se você conhece o trechinho dessa música, pode jogar a culpa na minha desafinação. Se você conhecer, coloque no comentário. Puxa, eu já lembrei dessa música. Por que eu digo? Porque essa música é extremamente conhecida, com muitas paródias, filmes de comédia, o cara com o chapéuzinho. Parabaram, param, parabaram, param. Essa música pomposa, né, trazendo aí os heróis galopantes, os cowboys, né, derivou, né, para muitos gêneros, desde o pastiche, desde da comédia, homenagens, e inclusive esse trechinho que eu contei para vocês, né, foi sendo também diluído nas sequências deles. Você ouviu músicas, né, de faroeste, de cowboy, você vai lembrar de Ennio Morricone, Sete Homens, não. Você vai lembrar por uns dólares a mais. Mas essa é uma das trilhas, inclusive, né? Que nem eu falei, no Oscar de 1961, concorreu aí, foi indicado a melhor trilha sonora. E ela é bem embalante, né? E tem aquele embalo de você querer torcer pelo mocinho. E assim como os Sete Samurais, né? Alguns heróis não sobrevivem até o final. Não vou falar quantos, né? Mas se você ardeu o coração dos Sete Samurais, sabe que, como remake, alguns vão cair e vão tombar, né? Esse filme aqui, olha que outra curiosidade, ele é o segundo filme, né, pelo menos até uma pesquisa recente que foi feita, era o segundo filme mais assistido, ou mais transmitido, por assim dizer, na televisão americana, só perdendo para o clássico O Mágico de Oz,
que também falamos aqui no canal. Eu fiquei pensando quando eu vi essa pesquisa, eu falei, aqui no Brasil, pelo menos na minha época de infância e adolescente, o filme mais passado na época da Sessão da Tarde era Lagoa Azul, né? Nos Estados Unidos, esse é, então, fora o Mágico de Oz, ele é o filme mais transmitido, retransmitido nos canais, ele faz parte da cultura americana. Outras curiosidades, e já comparando com Os Sete Samurais, né? Os Sete Samurais é um filme de 1954, é um filme de Akira Kurosawa, um mestre da arte do cinema, é um filme preto e branco, é um filme de 3 horas, é um filme extenso, prós e contras, já falei sobre isso no outro vídeo. Este é um filme americano, é um filme comercial, é um filme de bang bang, é um filme colorido. Então, claro que vai haver diferenças, né? Artisticamente, eu acho que Os Sete Samurais é insuperável. Ele é muito bom. Mas eu achei Os Sete Samurais, aliás, Os Sete Homens no Segredo, assistindo agora, mais empolgante, mais gostoso, assim, dá pra ver num tapa só. Ele é 2 horas o filme, né? Comparado às 3 horas de Sete Samurais. É um filme mais gostoso, ele é mais blockbuster, assim, pra assistir. Claro, ele é um bang bang, ele é um filme antigo, ele é um filme daquele tipo que se você tem, sei lá, 30 anos ou menos, acho que meu pai gostaria, o meu avô gostaria. Sim, né, ele é um filme extremamente comercial, ele não se propõe a explicar a história do Velho Oeste, ele é um filme embalante, não tem toda aquela estratégia, aquelas reflexões, aquelas tomadas de câmera que o Akira Kurosawa fez, né, nos Sete Samurais, né? Então, assim, comercialmente, ele é mais gostoso de ver, dá pra dar umas risadas, né? Toda a parte filosófica, toda a parte romântica, a parte artística dos Sete Samurais aqui é diluída e aqui é contado de uma maneira mais fluida, né? O roteiro não dá pra debruçar dos 7 personagens principais toda a carreira deles, né? Alguns personagens vão falar mais ou menos, mas é para ser uma homenagem americana num outro cenário. E isso eu acho que ele foi bem louvável, principalmente para um filme dos anos 60. Dois momentos, 2 frases que me marcaram, eles tentaram buscar alguns conceitos filosóficos dos samurais, né, do filme Sete Samurais, aqui, né, colocado aí a abrangência devida dos cowboys. Tem um momento que eu gosto muito, onde um camponês, né, um lavrador, comentando sobre a situação, né, porque eu estou falando bastante curiosidade sobre o filme, mas qual que é a ideia do filme? São lavradores que são invadidos, né, por bandidos e eles contratam 7 heróis, né, 7 pistoleiros, 7 caçadores de recompensa para proteger eles, né? O roteiro ele segue muito a ideia de 7 samurais e esses 7 mercenários, 7 caçadores de recompensa, cada um com a sua devida motivação, vai proteger aquela vila, né? Eles vão comprar a ideia, né? E tanto que, diferente dos Sete Samurais, no terceiro ato, né, os bandidos tomam eles e falam: vão embora, cara, a gente quer essa vila, a gente não quer vocês. E os Sete Samurais vão embora. Não, quer saber? A gente vai voltar. Alguns querem voltar, alguns não querem. Então o terceiro ato é bem diferente. Isso que eu gosto, é uma releitura, mas o terceiro ato eles tentam fazer algo bem diferente. Pelo menos ali no clímax é igual, né? Mas no terceiro, não, o que é? Agora a gente tá livre, né? Não, vamos proteger essa vila. O roteiro é bem simples, fomos contratados para proteger uma vila, né? De bandidos que estão assaltando, então nós somos os guardas aqui, né? E tudo isso para falar que tem uma cena que eu gosto muito, onde um camponês, né, comenta ali com o seu parceiro, seu amigo, também tinha alguns cowboys, ele fala: eu tenho muito medo de tudo que está acontecendo, eu tenho medo de morrer. E o amigo dele fala o seguinte: olha, só os mortos não têm medo da vida. Então o medo faz parte de nós. Peguemos as nossas armas e vamos enfrentar nossos desafios. Não é um filme motivacional, mas tem umas frases muito épicas. Outro momento que eu gosto muito, e para fechar já o vídeo, né, os cowboys aqui já nesse revisionismo do cinema western americano, eles retratam alguns valores sobre a vida, sobre a morte. E eu acho que essa parte que eu vou falar agora desconstrói bastante o herói, né? O herói cowboy, o herói bandeirante brasileiro da mesma época, onde um mocinho, um dos jovens, fala assim: nossa, é muito legal. Tô reformatando a frase. Que legal, né? Que legal ser um cowboy, que legal fazer parte dessas aventuras, não ter lugar para onde ir, para onde voltar, né? E daí os amigos dele falam: não é tão legal assim, né? Nós não temos inimigos, nós temos dinheiro, nós temos uma vida, mas a gente não tem raiz no lugar, a gente não tem filhos, a gente não tem mulheres. A que custo isso está cobrando da gente?
O fato de não ter raiz no lugar nos torna não pertencentes, talvez, a nenhum lugar. Né? Reparafraseei, né? Mas é bem legal, onde é um tipo de filme de cowboy que tenta desconstruir o filme de cowboy, né? É o herói cowboy, e fala até que ponto é legal ser um herói, né? Sem uma grande causa louvável para nós mesmos, né? O que eu estou buscando? Estou fugindo de quem? Né? Tem muitas fugas, motivações diferentes, buscas de objetivos, né? Desses 7 personagens aí. Se você gosta de filmes de samurais, gosta de Akira Kurosawa, 7 Samurais, se você gosta de filmes de cowboys, se você gosta de uma aventura gostosa, bang bangs, tiroteios, se você gosta daquele clima de faroeste, 7 Homens e um Destino.